Amém, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais uma noite, por estarmos reunidos para aprendermos mais de Ti, Pai. Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, e que toda distração, tudo aquilo que for fora do Teu propósito para as nossas vidas, Senhor, caia por terra neste momento, que nossos ouvidos e o nosso coração estejam voltados para aprender mais de Ti e para cumprir aquele propósito que o Senhor nos criou, para transbordar do teu amor, da tua sabedoria, Pai, para cada pessoa que nós encontrarmos, Senhor. Te agradeço por tudo, e em teu nome, amém. Amém. Então, nós vamos começar. Bom, eu vou começar contando uma experiência que o Espírito Santo tem feito comigo. É assim, eu escrevo todas as palavras que ele me dá. E daí, a hora que eu vou trazer, ele esconde o caderno. Eu não acho. Já é a segunda semana que ele faz isso comigo. A semana passada, eu falei, Jesus, mas foi nesse caderno que eu escrevi. Eu virei de ponta cabeça o caderno. No dia seguinte, onde que estava? Lá. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, até para confiar no Senhor mesmo, deixa que o Senhor fale, porque... E hoje a mesma coisa. Eu tinha, na pesquisa que eu fiz, eu tinha até os quilômetros do negócio, pois ele não deixou achar. Eu já tirei todos os meus cadernos de anotação e não está, mas está bom. Eu confio no Espírito Santo, ele que vai falar mesmo com a gente. Bom, a palavra Renata, que eu vou... Pode falar. deixa eu só falar uma coisinha. Você falando isso, eu estava perguntando para Deus hoje, porque eu tenho sentido que não é para escrever. Teve um tempo que eu achei que era para escrever, mas agora parece que eu estou sentindo que não é mais para escrever. Porque se as palavras proféticas, eu paro na frente, nas roletas russas que eu faço, eu paro na frente do número, no número da pessoa, nem vejo foto, não vejo nada. Eu posso estar fazendo o que for, não preciso estar parada, concentrada. As palavras vêm. Por que que eu preciso preparar e temer que eu não vou abrir a boca e o Espírito Santo vai encher? Então, eu tenho parado para me perguntar. Antes da nossa reunião, eu fiz essa pergunta que estava na minha mente. Então, eu acho que Está você está me respondido. ajudando. Então, e assim, não, mas assim, eu queria trazer, porque eu anotei, eu vou falar do que é a palavra, eu anotei porque, para mim, foi importante entender isso daí, né? Nós vamos falar hoje sobre que o homem, ele não foi chamado para viver em deserto, tá? Essa é a palavra. O Senhor já tinha me dado outras durante a semana, mas aí, assim, o Senhor começou o Espírito Santo começou a falar comigo assim, ó, tem muita gente que ainda acredita que deserto vem de Deus, que Deus trata a pessoa no deserto. Isso não é verdade. Eu falei, tá bom, Jesus, então eu vou trazer essa palavra. Era outra que eu tinha meditado durante a semana, porque elas vão, o Senhor vai trabalhando comigo assim, ele vai tratando comigo, vai falando comigo, daí às vezes eu falo assim, Jesus, esse é para Maravilhosa Graça? Esse é de Escola Dominical? Esse... E assim, o Senhor vem caminhando, mas dessa vez o Senhor mudou tudo e escondeu toda a pesquisa que eu tinha feito, inclusive. Mas, então, a palavra é assim, o homem não foi feito para o deserto, não foi. E nós vamos meditar, então, em algumas passagens bíblicas, mas o texto mesmo, né? Ele está lá em Mateus 4, que fala que logo que Jesus ele foi batizado, né? E aí a presença da Trindade no batismo de Jesus, o Pai fala, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O céu se abre, vem o Espírito Santo como em forma corpórea de pomba. Então, a Trindade está presente ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo impele Jesus para ir para o deserto. No deserto, depois de 40 dias de jejum, e nós já aprendemos que a gente não faz jejum de troca, o jejum é para a gente ouvir mais claramente a voz de Deus, reconhecer coisas dentro do nosso coração que estão guardadas e que não vêm do Senhor, porque daí ele tem liberdade, né? O espírito está mais aguçado para ouvir. Então, é um tempo de rendição a Deus, ele não é troca. Depois de 40 dias que Jesus está ali, então aparece o tentador. E a primeira coisa que o inimigo vem é para pôr em dúvida a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão.
Bom, tudo que Jesus veio e ele fez na Terra, nós temos que ter o entendimento de que ele veio para cumprir tudo aquilo que tinha sido tirado das nossas vidas depois que o pecado chegou. Então, o deserto é uma das coisas que Jesus paga o preço do deserto para a gente não viver mais nele, né? Quando Deus criou todas as coisas, ele criou o homem para abundância. Ele colocou no jardim do Éden. E não limitou o homem dizendo assim, coma só 10 frutas por dia. Ou você só pode fazer uma refeição nesse dia. Não, Deus deu tudo e falou assim, ó, usufrui de tudo que eu estou te dando, né? Só não pode mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse fruto eu não quero que você coma. Inclusive, nós temos que entender isso daí, de que se Deus deixasse tudo livre, como que o Senhor ia provar o coração do homem se verdadeiramente ele escolheria Deus ao invés das coisas? Né? Porque Deus podia ter dado tudo bom, tudo maravilhoso, e não pôr o homem em prova. Mas se o homem tem o livre-arbítrio, para ele provar que ele sabe usar esse livre-arbítrio, que ele escolhe Deus, ao invés dele mesmo ou das coisas, alguma coisa tinha que ter lá para ele poder escolher. E a única coisa que Deus deixou ali foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente o que Adão escolheu, né? E, então, Jesus, no deserto, ele vem cumprir coisas que afastaram o homem de Deus. A palavra fala que no mundo está a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, né? Então, lá em Gênesis, aparecem os três voltados para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, fala assim, ó, quando a serpente chega para a árvore, ela fala assim, ó, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Essa não foi a fala de Deus. Não foi. Mas a carne da mulher, que queria dizer que ela sabia, né? Porque a carne, o que ela quer mostrar? Ela quer mostrar que ela é melhor, que ela tem conhecimento, que ela tem a sabedoria, e dela fala, não, Deus disse que não é só para comer da árvore que está no meio do jardim. E, na verdade, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Então, já não é verdade. Porque está escrito na palavra que estava a árvore do jardim no meio do jardim, e depois fala, põe uma vírgula e põe, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore que estava no meio era para ser comida, que é a árvore do jardim, concupiscência da carne. Aí, quando ela chega e fala assim, a palavra fala assim, ó, a mulher viu que a árvore era boa, parecia um fruto delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria, entrou a concupiscência dos olhos e a da carne junto. E daí entra a soberba da vida, quando o diabo fala, antes dela comer, diz assim, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. O poder de ser melhor do que os outros no sentido de status, né? Querer se igualar ao Criador, soberba da vida. E Jesus vem e ele paga o preço de tudo isso. Por quê? Porque ele vai ser tentado nessas três áreas pelo diabo. Ele vai ser tentado. Ele vai ser tentado quando o diabo chega para ele, ele fala assim, ó, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. O que significa isso? É a concupiscência da carne. Por quê? Porque estava com fome. 40 dias de jejum. Só que o que o diabo quis falar não foi só isso. O diabo quis dizer assim, ó, as pedras, elas figuram os mandamentos, a lei, transforma elas em pão. Elas que têm que ser o seu pão, dizendo que Jesus não era o pão da vida. Era isso que o diabo queria falar.
Ó, você não é o pão da vida. Você transforma esses mandamentos em pão e come. Transforma essas pedras em pães para você comer, para saciar a sua fome. Ele quis dizer que Jesus não era o pão da vida. Mas aí Jesus diz, ó, eu sei minha identidade, eu sei quem eu sou. Então, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra que tinha saído da boca de Deus era, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é o pão da vida. Jesus sabia quem ele era. Aí o diabo vem, coloca ele lá em cima de Jerusalém, né, do templo de Jerusalém, manda ele olhar lá para baixo e fala assim, ó, se você se atirar daqui, Deus diz dos anjos, que está todo mundo falando, né? Deus diz que ele manda os anjos para te guardar, porque está escrito que você não vai nem tropeçar com o teu pé em pedra. Mas não estava escrito que era para alguém se jogar para testar Deus, né? Ele faz sempre o truque com a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus e põe o truque dele. Nisso daí tinha a concupiscência dos olhos. Sabe por quê? Porque se Jesus descesse de cima do templo, onde estava o povo de Deus embaixo, e os anjos o pegassem, porque os anjos iam pegá-lo, ele não ia para a cruz, porque eles iam aclamá-lo Deus, Filho de Deus. Mas Jesus não veio para ser aclamado rei desta terra. Jesus veio para pagar o preço do pecado da gente. Então, ele tinha que ser crucificado. Então, Jesus, a soberba dos olhos cai fora. O Senhor paga esse preço para a gente não ter também nas nossas vidas. E o último é a soberba da vida, que é quando Jesus é colocado lá em cima, sobre os montes, a palavra fala, e o diabo mostra o mundo e diz que se ele se dobrasse diante dele, se prostrasse ali, então ele daria todos os reinos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Ele continua jazendo no maligno. Mas as chaves do inferno e da morte já estão na mão de Jesus. Ninguém tira dele mais. O diabo já foi condenado. Ele sabe que o fim dele já veio. Está por pouco para ele continuar tentando intentar contra o homem que Deus criou. Porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. E aí tem a soberba da vida. O que é? Querer ser igual a Deus, que foi exatamente o que o diabo fez. E desde que o diabo foi lançado no inferno, o ódio maior que ele tem é do homem. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para essa terra para salvar anjo nenhum. Ele veio para salvar o homem, a coroa da criação de Deus. Aquele que o Senhor fala que tem um valor inestimável. Ele entregou Jesus por amor das nossas vidas. E nós éramos inimigos de Deus. E aí o deserto, ele foi vencido pelo nosso Senhor. Vencido pelo nosso Senhor. E aí a gente pode se remeter a, então, aquele deserto que o povo passou. Daí a gente pode pensar assim, mas teve um povo de Deus que passou pelo deserto. Teve um povo de Deus que foi levado para o deserto. Mas a palavra e a promessa de Deus não era o deserto. A promessa de Deus era a terra que mana leite e mel. E na conta que eu tinha feito lá, no caderno que está escrito, que sei lá onde que eu pus, se não me engano, o tempo de caminhada deles, eles foram caminhando, não dava 20 dias para eles chegarem na Terra Prometida, mesmo atravessando o Mar Vermelho, porque se fosse pelo outro lado, e que Deus falou assim, não vou levá-los pelo outro lado, porque a hora que eles tiverem qualquer problema, eles vão correr para o Egito, dava uma semana de caminhada só. Mas então Deus abre o Mar Vermelho se transforma tipo num... É um obstáculo, né? Ele abriu o Mar Vermelho é uma coisa, mas eles quererem voltar atravessando o Mar Vermelho era um obstáculo.
Então, ele faz o caminho do Mar Vermelho, mas não leva nem 20 dias, é menos, eu não lembro quanto agora, mas eu tinha registrado. Porque eu sabia tanto de que eles caminhavam por dia lá. E não leva nem 20 dias para eles estarem diante da Terra Prometida, aonde o Senhor ia mostrar para ele os milagres que Deus já tinha preparado para eles. Só que dos 12 espias, 10 voltam e denigrem a terra, dizendo... a Karina falou que eram 11. Eu sei que é bem pouco. Não era para ficar em deserto coisa nenhuma. E aí, lá na Terra Prometida, o Senhor fala assim, veja a terra. É uma terra que emana leite, né? Veja se o fruto, observem o fruto da terra que eu tenho para vocês. Eles observam tudo isso e observam que não é para observar, os gigantes. E daí voltam apavorados e dizem que aos olhos deles mesmos, eles se sentiam como gafanhotos e desanimam todo o povo que fala para Moisés, não vamos entrar. E Deus dá o livre-arbítrio, não dá de escolha? Então, eles escolhem viver no deserto. Só que todos quantos negaram entrar na terra naquela época, o Senhor só tira eles do deserto depois que toda essa geração morreu. Então, a pessoa mais nova que entra na Terra Prometida tem 59 anos, fora Josué e Caleb, que disseram, não, vamos lá, porque Deus já nos deu nas mãos. Já deu para a gente, ele falou, é só a gente entrar que Deus já deu. Mas os outros não creram e fizeram todo o povo perecer. Quem era acima de 20 anos morreu no deserto. De 19 para baixo, Deus poupa. Então, 40 anos eles andaram, significa que o mais novo tinha 59 anos no deserto, fora Josué e Caleb que creram e o Senhor honrou a fé deles. Quanto tempo Jesus fica, então? Jesus fica 40 dias. Sabe que 40 dias são esses? O tempo dos espias lá que ficaram em Jericó. Não era para o povo ter ficado os 40 anos. Deus não queria isso. E o que chama atenção é que Deus não abandonou o povo dele no deserto, no meio das feras, né? Do deserto, escorpião, serpente, do calor do dia, do frio da noite. Ele continua guardando. Ele faz milagres que são extraordinários numa terra que não tem nada. Ele traz maná, ele faz chover cordonizes, ele brota água da rocha, mas a gente não vê o povo enxergar milagre e agradecer a Deus em nem um momento. Porque no deserto o coração do povo é duro. Por isso que Deus não criou a gente para o deserto. Porque o coração no deserto ele endurece diante das circunstâncias. Então, Jesus Cristo vem, paga esses 40 dias de deserto para a gente nunca mais passar por eles. Antes, Jesus vai vencer lá no deserto todas as rebeliões que estão dentro do coração do homem. Todas. Concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. E aí sim, ele vai para a terra onde ele opera milagres. Se a gente quer viver esses milagres e a gente quer ser canal desses milagres, essas rebeliões da nossa vida, elas têm que cair por terra. Só que a gente não precisa passar pelo deserto para elas caírem por terra. A gente precisa só se render. O Senhor nos chama para ter com Ele um relacionamento de passo a passo. E é nessa rendição que essas rebeliões vão caindo por terra. Aquelas que já estão enraizadas no nosso coração, elas são tiradas. Quando a gente tem essa comunhão com esse Senhor maravilhoso, com esse Pai amoroso, com esse Espírito Santo que é amado da nossa alma, porque ele fala conosco lá de dentro.
E aí, os desertos que foram escritos dentro do nosso coração, todos eles vão florescer, todos eles. Porque a terra que o Senhor nos chamou é terra de abundância. É para nós vivermos a abundância que o Senhor tem para nós. Então, era essa a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje, né? Que eu acho que tem, se não me engano, eu vi um irmão. Amém? Está aberto Amém. aqui para comentar, para acrescentar. Eu não vejo mão erguida, mas se tiver, pode falar. Acho que não tem gente aqui com mão erguida, pode falar. Nada, Pra que mim, silêncio. para mim, foi muito bom ouvir isso, porque essa palavra deserto, fui para o deserto, estou no vale, essas coisas, isso me incomoda muito, essas falas, né? Tipo assim, no meu deserto, não sei o que lá, isso me incomoda demais. E não é para a gente viver mesmo, né? Jesus já pagou o preço dele por nós. Já está pago. A gente precisa viver a abundância do Senhor. É isso que Deus tem para nós. Na cruz, a chave foi totalmente virada. Né? O Senhor virou a chave da nossa vida na cruz. Posso falar? Pode. É maravilhoso escutar isso hoje, que eu já estava nesse sentido conversando com o Senhor, já vai fazer alguns dias. Porque a gente escuta muito, né, dentro de templos, falando que é no deserto que a gente aprende, é na dor que a gente aprende. E eu falei, Senhor, não é possível. A gente só vai aprender sofrendo. E não é assim que, né, que Deus quer que a gente aprenda. A gente tem que aprender em amor. Se você quer transbordar amor, você tem que ter amor. Se você está com raiva, se você está frustrada, se você está com todos os sentimentos ruins, que isso, deserto, te leva a ter esses sentimentos, você não vai conseguir alcançar ninguém. Então, Renata, você falando isso, nossa, veio como um bálsamo. Foi confirmação de Deus mesmo, porque se a gente quer transformar amor, transbordar amor, não é só assim que a gente aprende, não há mais, não é mesmo. E Deus confirmou isso. Obrigada. Gente, posso falar? Sim. Eu vou lançar um conceito novo, não sei se vai fazer sentido, mas para mim faz muito. Eu acho que na nova aliança, a questão do deserto, ela ganha um novo sentido. Para mim, Karina, né? Ela ganha o deserto, ele ganha um novo sentido. Por que eu digo um novo sentido? Porque agora a gente tem o Espírito Santo morando dentro da gente, que torna os lugares mais áridos como algo que floresce. Porque se a gente olha para Paulo, vamos pegar Paulinho de exemplo. A gente consegue ver na vida de Paulo alguns desertos, a gente consegue. Só que ele não lidou como deserto. Né? As situações difíceis que ele acabava se metendo tinham um propósito. E ele levava como se não era nada. Já teve vezes das pessoas dar ele como morto. E ele simplesmente fingiu que estava morto, né? Fingiu demência. De repente levantou, sacudiu e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Agora, assim, olhar e falar que isso não é um deserto, no nosso conceito, é um deserto. Só que ele deixa de ser, porque há um Espírito Santo morando na gente, e que se a gente estiver conectado com ele, até essas situações difíceis, a gente pode passar por elas
A gente pode até achar que não vai suportar, mas a gente consegue passar. E quando você passa, a sensação, eu já passei por várias, a sensação é, cara, enquanto eu estava passando, não estava bom, mas eu me saí muito melhor do que eu imaginava. E hoje eu vejo que aquela situação moldou meu caráter de uma tal forma que uma situação de spa não traria o mesmo benefício. Por exemplo, hoje eu conversei lá no outro grupo falando a respeito de uma pessoa difícil que eu estava acompanhando hoje. A pessoa me maltratou do começo ao fim. E essa pessoa, ela tem um temperamento difícil, uma pessoa que é muito difícil. Tipo assim, entra no carro dela, você tem que dirigir igual ela. Você tem que, além de, você tem que saber aonde que ela quer que ela vira. Então, assim, a questão não é dirigir, a questão é saber onde é que ela quer que passa. Tem um nome, isso é controle, né? É fácil? Não. No começo era muito difícil. E hoje, tipo assim, eu já passei por tantas que hoje para mim é fácil. Era confortável? Não, não era confortável muitas vezes. Eu muitas vezes não fui aprovada no meu comportamento? Não fui. Mas o fato de eu ir em direção e não parar me fez aprimorar. Então, eu não gosto de romantizar o evangelho, porque eu não vejo o evangelho romantizado assim, né? Mas eu acredito que o conceito do deserto ele ganha uma nova conotação dentro da nova aliança, porque nós podemos passar por situações difíceis, mas agora a gente tem o Espírito Santo morando dentro da gente e mais, a gente tem os anjos, né? Os anjos para nos ajudar nessas missões. Por exemplo, Pedro, quando foi parar na cadeia, quem gostaria de estar na cadeia? Quem vai falar para mim que cadeia não é deserto? A cadeia é deserto. Mas porém, contudo, todavia, como é que Pedro saiu daquela situação? O anjo foi lá tirar ele, né? Então, assim, era para ser deserto, mas não foi. Por quê? Porque Jesus livrou ele, né? Então, assim, mas Paulo, quando foi preso também, Paulo e Silas, era para ser deserto. Por que não foi? Porque eles transformaram o deserto em alegria, né? Só que quem está de fora e não tem esse Espírito Santo, vai falar que você, meu amigo, você tem maldição hereditária, vai falar que você está pagando, quando na realidade, às vezes a gente é colocado em situações difíceis para provar o nosso valor. Porque se eu sou cristão, mas eu só passo por coisas boas, como eu vou mostrar que eu realmente tudo suporto, tudo creio, tudo espero? Então, eu gostaria, assim, às vezes, de dizer que o evangelho, ele é um oásis o tempo todo, mas ele não é, né? Só que aí a gente lança esse novo olhar de que o deserto, ele pode se tornar um lugar, um oásis, né? Para aqueles que aprenderam a depender do Espírito Santo. Embora eu entendo perfeitamente o que a Renata está querendo dizer, porque tem pessoas que estão na nova aliança e às vezes ainda está usando essa conotação de deserto como se o deserto, com aquele contexto de deserto assim, que Deus te prova, que Deus estará no teu caráter, e não é isso, não é sobre isso, né? Porque na Nova Aliança Paulo fala que se nós provamos da morte, nós também provaremos da glória de Jesus. Então não tem como eu provar da glória sem experimentar de uma morte. Lógico que ele não está falando exatamente da morte física, mas ele está falando de você, de um sofrimento que produz. Tem alguém dormindo na live? Ou é a gatinha da Karina? Não, aqui não tem ninguém roncando aqui. Alguém aí da live mesmo, que nem estou ouvindo. Deixa eu ver quem está com o microfone. Oi, quem está com o microfone aberto. Vamos descobrir quem é que está dormindo. Alô, então, você quando que estava está falando roncando. que caiu, eu não gosto da fala deserto, entendeu? Com esse entendimento, Karina, tudo bem. Mas, assim, a maioria, o que a gente, quando fala em deserto, o que a gente entende? Ó, tá. Babado, eu acho que é o microfone da Patrícia que está aberto. Eu acho que é só o dela que está aberto aqui. Câmera escondida. Alguém consegue fechar o microfone? Tem vezes que... Roseli, você consegue? Não, não é a Patrícia. Eu fechei, Pode Guilherme. continuar, Maria. Parou. Então,
É Ó, tipo assim, Roseli, o que eu tô estava aberto. falando, que eu não sei o que aconteceu, se caiu, mas foi inimigo, né? Que era o que eu estava falando. Eu estava querendo dizer assim, ó, que não combina a fala deserto para nós agora, porque o deserto ele traz muita coisa da antiga aliança, não é? Vale. Isso aí é crentez puro. Então, eu não, é isso que eu me refiro, entendeu? Agora, vou passar os perrengues que a gente passa, que Jesus disse que a gente ia passar, tudo bem, mas para que usar a palavra deserto? É isso? Para quê? Para ter mais sofrimento, mais peso? Ou vai dizer que o deserto é o quê? Sequidão, coisa boa. É isso que eu quero dizer. Tem até uma canção que ela é uma sombra do que viria mais tarde, tá em Isaías, alguma coisa, que ganhou aquela música, Meu Deus é Deus de Então, é essa milagre. mesmo que já está aberta aqui, ó. Exatamente. Aê, É caminho, que Deus daí eu abre vou passar caminhos na no frente de deserto. todo mundo. Mas foi Ela Eu é uma amo esse exatamente, profecia, louvor, viu? ela é uma foi profecia da nova exatamente aliança. o que o Ela é senhor uma falou. profecia, Em ela é Isaías uma profecia da 40, nova aliança, né? então, em Isaías 40, ele fala que ele abre rios no deserto. Por quê? Porque o deserto diz respeito ao coração. Jesus pagou o preço do deserto para nós, porque o nosso coração não tem que se ver mais como deserto. É o que você falou, você passa pelas provas com o Espírito Santo, acabou a sequidão. Porque hoje eu vejo, quando as pessoas falam, estou passando por um deserto, a impressão que eu tenho, assim, quando elas falam, é que parece assim, elas são obrigadas a passar para ter uma melhora na vida. Isso não vai acontecer. Porque se a sequidão continua dentro do Bem, coração, isso não vai acontecer. Olha lá, eu só vou falar o que a Karina falou, que está lá em Isaías, que foi o que eu abri aqui, e vou passar porque tinha um monte de mão levantada na minha frente. Fala assim, ó. Abrirei rios para eles nos planaltos e lhes darei fontes de águas nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. É o nosso coração. O nosso coração não pode achar que está andando no deserto. A aflição a gente teve, mas dentro do nosso coração tem que ter manancial de água viva, igual a Isaías 58:11. Pode falar. Parei. É a Diana agora, eu acho. Boa noite, irmãos. Eu queria completar um pouquinho do que a Karina estava falando, porque eu me lembrei de uma palavra que Deus falou comigo no ano passado, que ele me disse que ele iria levar a gente de volta para o jardim. E aí eu fiquei dias perguntando para o Senhor, a gente volta para o Jardim do Éden? Como é, né? E fiquei perguntando, assim, investigando, querendo que ele me falasse. E ele me falou que ia me mostrar o jardim. E eu fiquei, então me mostra, que agora que o senhor me falou, eu quero conhecer, eu quero saber do jardim. E ele foi me ensinando, foi um ensino meio parcelado, mas aí ele falou assim, olha, não é bem do jeito que você está pensando, assim. Aí eu falei, mas por quê? O caminho para o jardim foi destruído? Ou a espada flamejante não vai deixar a gente entrar? O que é, né? Foi um pouco misterioso, mas aí ele me revelou e falou assim, não, é porque o jardim está dentro de você. Esse jardim que eu vou levar vocês de volta, né? Vou te levar de volta, não é o jardim do Éden. É um jardim que está dentro de você. E aí o Senhor veio me ensinando que o objetivo dele é que dentro de nós tem um oásis, né? Dentro de cada filho tem um oásis para esse mundo, né? Então, quando a Karina estava falando dessa questão de ressignificar o deserto, eu concordo, assim, porque a gente passa por momentos que são áridos, que são difíceis, mas Deus ele quer que a gente tenha um jardim dentro da gente, um oásis, um lugar de paz, né? Que tem a ver com o encontro da Trindade, porque né, assim, o jardim simbolicamente, eu vejo que ali tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo, que é aquela água que brota do jardim, né? Tem essa passagem que fala que do meio do jardim brotava uma água, né?
Então, eu acho que representa aí o Espírito Santo. E a árvore da vida é o Jesus, né? Então, a gente tem esse encontro da Trindade em nós, né? E o homem, né? E o homem também está lá no jardim, né? O homem e a mulher. Então, Deus traz para dentro de nós esse oásis, esse jardim que Ele quer construir. E aí a gente, estudando a parábola do semeador, o que a gente vê? Né? A gente vê Jesus ensinando a gente a cultivar esse jardim. Né? Ele fala dos tipos de solo, considerando que a gente precisa arar essa terra, né? Que é a terra do nosso coração, para que ela dê bons frutos, dê os frutos da palavra que ele vai lançar, né? As palavras de fé. Então, Jesus, ele quer que, né, esse jardim seja um pomar cheio de frutos, né, de belas flores. Mas a gente precisa limpar, né? Então, ainda que o nosso coração, em algum momento da vida, se transformou em um deserto, né, ele pode ser restaurado e transformado em um oásis, porque aonde a água há potencial para germinar sementes, né? Então, Jesus está lançando as sementes, né? Então, ali na parábola do semeador, Jesus lança sementes, né? O Espírito Santo vem e rega aquelas sementes, e se eu estou arando a terra corretamente, né? Tirando as pedras, os espinhos, quebrando a dureza do coração, né? Que já virou caminho, né? Quando o caminho está duro, né? Então, quebrando essa dureza e deixando o Espírito Santo irrigando, as sementes vão brotar. E aí os frutos vão vir e vai se transformar num lindo jardim. E aquilo não vai trazer só uma paz, um refrigério para nós mesmos. Vai ser um oásis também para o próximo. Porque quando a gente chega diante das pessoas que estão ressequidas pela vida, as pessoas, elas sentem a presença de Deus através do que a gente demonstra para elas. Então, elas vão, né, sentir alívio nesse oásis que está dentro de nós, mas como Jesus falou, né, aquele que crê em mim, do interior fluirão rios de água viva. E aí você vai poder chamar, não, esse rio de água viva que está saindo de mim, Deus quer também que saia de dentro de você. É assim que muitas vezes eu tenho anunciado e evangelizado, né? Olha, se você está, né, tá gostando do que... Não vem de mim, vem do Senhor, né? E Ele quer fazer o mesmo dentro de você. Então, as pessoas vão vir, né? Se descansar e sentir alívio na nossa sombra, na água, né? Então, o jardim agora é dentro. Então, a gente realmente tem que transformar o nosso coração nesse jardim que vai trazer paz para a gente e para os que nos ouvem. Para essa ponderação. Bruna estava de mão erguida. Não, eu só ia falar que Paulo mudou o nome, ele falou deserto de leve, pequena, como é que é? Momentânea tribulação, né? Ah. Eu estava com a mão levantada. Pode falar. Eu baixei a mão e agora me deu vontade de falar de novo. Eu entendo na minha vida... Tá muito baixo. Melhorou? Melhorou? Agora melhorou. Eu entendo que na minha vida, o momento que muitos dizem deserto, o vale da sombra da morte, eu substituí tudo isso por aflição. A palavra diz que eu tinha que me preparar para a aflição. Então, eu troquei todos esses nomes que dão para deserto por aflição, porque é o que diz a palavra. E eu entendi que o problema, a adversidade que eu estava passando, para mim, ela era um desafio, mas não era o fim, que para muitos dizem que é o fim, acabou, já era, agora como que faz? O Senhor não vai abençoar, no meu caso, que foi
um divórcio. O Senhor não vai abençoar, porque já abençoou um e tudo. Cada um tem uma maneira de falar. Eu entendi que a minha percepção de que aquilo não era deserto, de que aquilo não era vale, de que aquilo era, sim, uma aflição, mas diante do meu comportamento, eu iria sofrer só o tanto necessário que eu tinha que passar. Tipo assim, é igual a Karina falou. Cara, eu tenho que passar por isso, eu tenho, mas eu sou a maioria. É eu e Cristo. Então, do mesmo jeito que a gente tem a aflição, a palavra nos diz que com Cristo o fardo é leve. Então, todas as vezes que me vinha a dor no coração, das revelações de coração que eu fui tendo no meu processo, o que me pesava, eu jogava no rio. Eu não aceitava, porque tudo que me gera peso, eu entendo que não vem do Senhor. Então, ninguém vai realmente para deserto. Se você tiver uma percepção correta dentro do seu coração daquilo que você precisa de passar, e é passando pela prova e dando glória a Deus, gente. Não tem outra escolha, não. Ou você faz isso, ou realmente aí entra no molde do mundo, que é ficar sofrendo, reclamando e dizendo que já é o fim. E não é. Eu tenho entendido que o grande monstro, para muitos, para mim, eu consegui tirar de letra. E eu não sofro mais do que é necessário para mim sofrer, não. Eu acredito que eu sou a maioria porque Cristo estava comigo. Essa é a minha colaboração na palavra do deserto. Eu concordo contigo, Betânia, porque eu também vivi um pedaço da minha vida e nesse momento de deserto, então que a gente está falando que não é deserto, é crescimento, é momento de muita rendição e acreditar que a gente não está enxergando, mas Jesus já sabe o final. Então é se render a Ele, é caminhar com Ele, é buscar com Ele, que a gente passa. E chegou, nem no final assim do meu período, eu já vim agradecendo a Deus por estar vivendo aquele momento tão difícil, tão complicado, tão cheio de dor, cheio de traumas, mas eu já vinha agradecendo porque eu já percebi que eu estava crescendo e que eu estava percebendo que antes de começar esse momento eu não tinha percebido. Então eu comecei a agradecer e passou, e hoje eu sou uma nova pessoa, até porque hoje a gente pode falar com propriedade essa questão, porque a gente viveu, mas viveu olhando para frente, e não olhando para o passado nem para o presente, não para a circunstância, mas olhando para aquilo que Jesus estava enxergando. É isso aí. Denise Oliveira. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, na hora que a Karina estava falando, me veio claro assim na mente uma coisa que eu sempre pensei, mas eu sempre achei que eu era quando eu me converti ao evangélico, eu era uma crente meio esquisita, né? Porque eu nunca concordei com esse negócio de deserto, eu nunca fiz aquelas coisas que o povo lá da igreja que eu era fazia, o povo andava de pano de saco, o povo roupa de saco, descalço. Imagina, eu ando descalço nem dentro da minha casa, vou andar descalço na rua, nunca. Umas coisas assim. Aí eu fiquei lá um pouco tempo e saí. E na hora que a Tuca estava falando, eu entendi, ela falando de Paulo, eu entendi o que Paulo fazia. Paulo, ele tinha circunstâncias que vinham sobre ele. O que ele fazia? Ele pegava aquilo na hora e aprendia. O que ele precisava aprender com aquelas circunstâncias? Ele precisava aprender tal coisa. Ele pegava aquilo, ele aprendia, e ele fazia o que precisava ser feito, e aquela circunstância se resolvia, e ele partia, e ele não parou mediante uma circunstância. Ele simplesmente entendeu que aquilo ali ele precisava aprender. O que vinha com aquela circunstância? E é o que eu faço na minha vida hoje. Quando acontece qualquer coisa, assim, eu já falo logo, meu Deus, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu preciso fazer? Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar naquele ciclo. O pessoal que estava no deserto, eles ficaram lá porque eles não aprenderam, eles decidiram reclamar e não entenderam.
Porque se eles entendessem que Deus era a única provisão, tudo que eles precisassem ali, eles não teriam ficado os 40 anos lá. Eles teriam seguido o fluxo normal, o tempo normal, ou que fosse mais anos, né? Mas que não fossem 40 anos. O negócio é que eles não, eu tenho para mim que eles não entenderam como Paulo, usando o exemplo da Tuca, entendeu. Paulo, Pedro, o pessoal da Nova Aliança entendeu o processo. Hoje eu vou para a prisão. O que eu tenho que fazer naquela prisão? É fazer a cadeia cair? É converter um carcereiro? O que eu preciso fazer lá naquela prisão? Porque se eu estou naquela prisão, tem um motivo, tem um objetivo, tem um propósito eu estar lá. E eu tenho isso é uma coisa que eu trago para a minha vida, tá, gente? Amém, vocês estão ali para não concordar, mas qualquer coisa que acontece comigo, eu trago assim, o que eu vou tirar disso aqui? Qual o propósito de eu estar passando por isso? Eu tenho que aprender alguma coisa aqui, eu vou sair melhor disso aqui, eu vou sair mais fortalecida, eu vou sair com alguma coisa vai acontecer. E aí esses ciclos não ficam, gente, tem coisa que vem assim, que na hora que eu penso que a circunstância veio, ela já foi embora, porque na mesma hora que eu vejo, eu quero saber o que eu vou aprender, qual o propósito daquilo ali. Porque eu entendi que eu não tenho que permanecer em ciclo que não é a vontade do Senhor, que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável. Eu não vou ficar lá sofrendo 40 anos, 30 anos, quantos anos seja no deserto, até porque eu nem uso essa palavra vale, deserto. Tem um povo aí que eu conheço, que eu já pergunto assim, nossa, filha, você não vai sair do deserto? Não, tá na hora de sair para a floresta amazônica, então, ué. Vai ficar no deserto a vida inteira. Aí, porque não tem sentido isso, né? A gente vê muito isso. Então, é a minha contribuição, tá? Eu entendo isso. Que toda circunstância, eu pego um aprendizado dela para ela acabar rápido. Eu queria falar um pouquinho também a respeito do livro do Coração do Reinhard, não sei se vocês já leram, e lá ele fala bem o que a Renata falou, né, a questão do coração mesmo, que ele dá dois exemplos de pessoas, por exemplo, uma que perdeu um bebê, e no momento que ela perdeu o bebê, ela já falou que estava com Jesus e aquilo não machucou ela. Então, foi a maneira que ela enfrentou a situação, né? Como a Denise acabou de falar também. A maneira como você enfrenta, como você vê, como você... aí, um outro exemplo que ele deu foi da menina do casal que fizeram o casamento lá e teve discussão com os pais, familiares, por causa dos cristãos e não os cristãos, e aí ela guardou na lembrança somente as coisas ruins que aconteceram, não o casamento em si. Então, realmente, eu creio também, igual a Tuca falou, igual a Rê, a questão do coração mesmo, né? É isso. A Elisa quer falar, levantou a mão. Eu vou falar um pouquinho aqui, assim, até um pouco, pode ser contraditório, mas dentro da experiência que eu tive, Jesus, ele foi para o deserto, ele não precisava ir para o deserto, porque ele, tá lá embaixo, porque ele era o Filho de Deus, mas só que ele era 100% homem, estava aqui na terra. Mas então, começa ali no batismo, ele já estava simbolizando a morte e a ressurreição. O sepultamento, o mergulho, e ressurgiu das águas, ressuscitou. E ao sair das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele foi para o deserto. E ali no deserto, ele foi cheio do Espírito Santo, como homem. E por que ele venceu as tentações do deserto? E ali foi tentado, né, como a irmã colocou, em todas as áreas. As mesmas áreas que Adão foi tentado e caiu. E ele venceu ali tudo e desceu do deserto, cheio do poder de Deus. E dentro disso, o que eu trago assim para mim é que esse deserto representa a nossa vida. Não no sentido de como o povo ficou lá em Israel, lá com Moisés, naquele sentido de punição, vamos dizer assim. Jesus estava ali, ele venceu tudo
porque ele estava cheio do Espírito. Ele estava obediente. Ele estava 100% cumprindo o propósito. Ele estava no caminho. Ele estava acertando o alvo. Então, por isso que ele conseguiu vencer todas as situações. E trazendo o deserto para nossas vidas, trazendo para mim, eu estou 47, meu deserto está no 47 de anos de vida. Porque dentro disso, trazendo para o coração também, porque o diabo, ele não tem mais poder. Ou se teve um dia, não tem. Porque Jesus venceu tudo ali na cruz. Então, ele tirou a culpa do pecado, o castigo do pecado. Mas ainda estamos na presença do pecado. E esse deserto representando as vidas, nós vamos estar lidando com as tentações ainda. Por quê? O diabo ele não tem poder, mas ele tem oportunidade. E quem dá essa oportunidade a ele? Nós. Como que essa oportunidade que eu dou para o Satanás me atingir, me tentar? Quando eu vivencio a minha alma, que é vontades, emoções, raiva, ódio, medo, enfim. A Bíblia fala que eu posso mirar, eu posso ficar com raiva, mas eu não posso deixar que essa raiva me leve a pecar. Ou seja, antes que o sol se põe, eu me conserto. Se eu não me consertar, essa raiva vai virar um ressentimento, vai descer para o meu coração, que vai gerar uma sujeira, que vai gerar um ressentimento, uma mágoa. E esse ressentimento e essa mágoa, eu estou dando oportunidade para o diabo. E aí eu tenho que passar, vamos dizer assim, para o deserto, para um ensinamento. A culpa do diabo, a culpa de Deus, não. A culpa é minha. Eu tenho que assumir essa responsabilidade e ver o Espírito Santo. O que está no meu coração? Como Davi fazia? Sonda meu coração. Vê se há algum caminho mau em mim. E aí o Espírito Santo vai estar mostrando. Porque se eu me ir, a palavra diz, não ireis. Se eu irei e deixei que isso vira um pecado, aí sim, meu coração vai estar sujo e Satanás vai estar tendo essa legalidade. E em 1 Pedro, acho que sim, que vai estar falando, né? Não andeis ansiosos também, por coisa alguma. Antes, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Se eu não lanço na cruz, eu vou lançar no meu coração. Se eu lanço no meu coração, eu estou sendo orgulhosa. Vamos lá, nessa passagem minha fala. Se eu estou sendo orgulhosa, eu estou dando legalidade para o diabo. Estou dando oportunidade, estou dando poder para o diabo. E aí a gente encara como deserto. Mas, na verdade, eu que coloquei sujeira no meu coração e o pecado me afasta de Deus. Não é Deus que afasta de mim. Automaticamente eu vou me afastar de Deus. Porque os ressentimentos, as amarguras da vida, a sujeira que está no nosso coração, ela nos impede. Eu estou vendo isso assim, até coloquei para a Karina essa semana, pessoas que não conseguem ser curadas por causa de um ressentimento no coração. E dentro disso, eu comecei a questionar Deus. E eu falei, Deus, como que é isso? Paulo dizendo que teve paz em meio à guerra, naquela confusão toda que ele vivenciou. E aí Deus me deu uma experiência incrível. Eu não sei se é Covid, porque eu não fiz o teste, mas eu vivenciei, eu estava lendo o Sobrenatural do Reinhard, e eu senti, do nada, comi uma banana e comecei a passar. Eu tive todas as dores que eu tive um dia, durante esses 47 anos. Todas as dores que eu sofri durante os 47 anos, eu sofri todas, em 3 dias, todas juntas. Foi assim, um negócio surreal. Surreal. Eu não conseguia sentar, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia deitar, não conseguia dormir, não conseguia nada. E aí eu conversei com minha esposa, eu falei, não, deixa quieto, eu quero ter essa experiência. Eu estou lendo um livro sobre isso, sobrenatural, e eu quero ter essa experiência. Eu pedi, Senhor. Não foi ao hospital? Não fui ao médico,
não tive febre, só tive as dores e, assim, delirei, foi assim. E aí, no terceiro dia, eu não tive mais força. Foi, assim, muito, muito, muito forte. E eu orando em mim, pedindo a cura. No terceiro dia, eu não consegui. Eu não tinha mais força. Eu falei, Senhor, eu não consigo mais. E tá pesado, não aguento mais. E se é a minha incredulidade, que eu não sou curada, me perdoa. Eu peço perdão a Ti pela minha incredulidade e me rendo a Ti. Aquilo ali, eu tive a sensação que eu ia morrer. Eu me entreguei literalmente. Mas quando eu fiz essa entrega, foi incrível. Eu tive uma paz surreal que eu nunca senti. A paz humana foi uma paz surreal. Eu não fui curada. As dores não aliviaram. Mas eu tive uma paz incrível. E decorri mais uns 4 dias com as dores. Foi diminuindo agressivamente. Mas com uma paz incrível. Não fui ao médico. Então, essa experiência de Paulo, Deus estava me mostrando. Isso é paz em minha guerra. Isso é paz em minha dor. Isso é ter essa comunhão, é estar com Cristo e não sentir a guerra, a dor desse mundo físico em si. Quando você tem a paz, a dor física não faz diferença. É incrível. Aquilo que Estevão vivenciou, Paulo vivenciou ali, que como a irmã falou, que foi aquela guerra para ele era momentânea, comparada com a glória de Deus. E é exatamente isso. E então, dentro disso que eu vejo esse deserto, né, representa o nosso coração. E o filme acabando representa assim nitidamente aquilo ali que o Senhor nos quer levar para a cabana. Essa cabana é o nosso coração, para que esteja tratando o nosso coração. E eu tenho tido assim sonhos, como ali no filme acabando de, não vou entrar aqui que é muita coisa, de estar o Senhor mostrando, revelando meu coração para mim mesmo e trabalhando ali essa entrega diante de Deus. Só complementando aqui, no mundo tereis aflições, né, amor? Então, meu deserto tem 54 anos. Mas o deserto ficou muito intenso aos 11, até os 31. Porque aos 11 anos eu vi a minha mãe sendo atropelada na minha frente. E ela rolou na minha frente porque eu fui atropelado por uma Kombi a 3,5 metros de mim. Eu, o mais novo de 7 filhos, com 11 anos. O deserto intensificou. Por que intensificou de 11 até os 31? Porque eu fiquei rancoroso com Deus. Eu fiquei 20 anos falando, Deus, por que o Senhor matou a minha mãe? Olha a treta que eu arrumei com Deus. Porque o Senhor matou a minha mãe diante dos meus olhos, eu, uma criança de 9 anos. Então, durante desses 20 anos, eu fiquei patinando. Por quê? Porque entrou um sentimento errado no meu coração. E eu só fiquei livre dele depois. Eu tive um encontro com Jesus, onde ele me revelou tudo, como se fosse um filme. Passo a passo, detalhe por detalhe. E ali em diante, né, passou toda essa situação. Mas o que a Elisa falou é verdade. Porque se nós tivermos, em 1 Coríntios 3,13, que diz lá que tem que ter fé, amor e esperança. O deserto é uma fase, você passa de fase. Só que a sua resiliência vai aumentando, a sua fé vai aumentando. Cada situação, cada momento difícil é um desafio, é uma oportunidade de crescimento, de praticar a nossa fé, de praticar o nosso amor e de exercer a nossa esperança. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo falou assim, viver é Cristo, morrer. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele tinha um ponto de vista de Deus. Então, o deserto que nós achamos que ele passou, não era deserto para ele. Era só uma fase. Tá bom? Só complementando. Então, no meu entendimento, que Jesus nos deu o exemplo, se nós estivermos cheios do Espírito, deixar o Espírito agir, nos render a esse Espírito, nos ensinar, nos guiar, nos conduzir em todas as coisas, ou seja, guardar o nosso coração, não deixar que ele suje, a gente não vai passar por esse sofrimento, por esse dever. Porque o Espírito Santo vai por aqui, por ali, vai nos guiar. É isso.
Bora passeia, gente. Bora para o momento profético que eu já estou escrevendo aqui já. As minhas palavras proféticas. A hora que eu começar aqui, só vai dar eu. Então vamos para a ceia. Eu vou buscar os meus.